Um dia, um banco tinha um posto de atendimento no primeiro subsolo do tribunal. E ele mudou para o térreo. E aí deixou lá, no primeiro subsolo, deixou um balcão com 2 guichês. Eu falei com o diretor-geral se nós podíamos usar aquele espaço, uma mesa e uma máquina de escrever antiga. Consegui uns cartazes, mandei colocar no pôster e colocamos na parede sobre cooperativismo. E assim era a nossa sede. Em 1988, eu me candidatei à presidência da Associação dos Servidores da 10ª Região, a SDR. Fomos eleitos e no meu primeiro dia de trabalho, a mesa que eu usaria a partir dali, na presidência, eu fui abrir as gavetas e dentro desses papéis havia um livreto, que era uma prestação de contas de uma cooperativa de crédito. E achei bastante interessante aquilo, porque seria uma oportunidade de nós termos a nossa própria empresa financeira que nos emprestaria com melhores juros, menores taxas, e uma empresa que nós não seríamos meramente clientes, seríamos os donos da empresa. E eu então comecei a procurar. Na época era difícil, né? Porque não havia internet, não havia assim tanta informação como hoje. E um dia, por uma sorte assim do destino, eu entro num elevador e estava fixado na parede um cartaz da Coa Minagre. E quando eu cheguei no tribunal, eu liguei e falei com o presidente, Marconi Albuquerque. Eu fui e ele me mostrou a cooperativa, me falou alguma coisa sobre cooperativismo e disse que ele não teria tempo para me ajudar, mas que ele me apresentaria uma pessoa que poderia me ajudar bastante. Naquela hora, naquele momento, ele ligou para o Leonardo de Paula, que era presidente da cooperativa dos funcionários do BNCC. Eu falei para ele da ideia que eu tinha de fundar no tribunal a cooperativa. E ele então se propôs a ajudar. Nós publicamos um edital de convocação, foi publicado no dia 12 de agosto de 1991, convocando os colegas a participarem da Assembleia. Quando foi no dia da Assembleia, às 16 horas não apareceu ninguém quase. Às 17 nós não tínhamos ainda o número mínimo, que era 20. Aí 2 colegas saíram em busca de novos colegas assim que quisessem participar. E nós conseguimos então completar 31 colegas para iniciar a cooperativa. Na Assembleia eu fui aclamado presidente da Assembleia. Em seguida nós votamos o estatuto. Em 94 eu, como bacharel em administração, vi como um desafio e fui buscar informação. Eu não tinha informação alguma sobre cooperativismo de crédito e fui então atrás dessas informações. E primeiro as informações acerca da própria Crédito Justa, como se encontrava, né? Naquela ocasião o contador da época me falou que ela estava gerando, de certa forma, tentando superar todas as taxas dos mercados, e isso fez com que as operacionalizações dela estivessem gerando um certo prejuízo, né? E aí eu procurei conhecer outras cooperativas. Foi nesse momento que eu conheci e fui informado de que haviam 4 cooperativas querendo fundar uma central. A necessidade que a gente tinha naquele momento aqui era de ter uma central para exatamente organizar o sistema e apoiar as cooperativas, né? Principalmente naquele momento a questão de centralização financeira. Nós não tínhamos uma instituição, né, com condições de fazer centralização financeira e a partir daí até começar a se relacionar com o nosso banco.
entendeu? Colocar isso, essa liquidez que sobrava das cooperativas, que elas não emprestavam lá na ponta, era colocado na central e a central sim faria a aplicação no mercado. Naquela ocasião, quando criamos a antiga Secredif, a Credijustra e mais 2 cooperativas, eram 3 cooperativas que, na verdade, tinha estrutura patrimonial para ajudar, né, na estruturação de uma central. E a Credijustra, junto com outras 2 cooperativas, foram as cooperativas que fundaram, né, a central. Em seguida vieram, né, outras cooperativas e assim eu diria que a Credijustra foi fundamental para o início, né, primeiro para a concretização de um sonho, né, que era criar a nossa central. E de lá para cá a contribuição da Credijustra na estruturação e no fortalecimento da nossa central, por consequência, né, o fortalecimento do nosso sistema regional. O objetivo da criação da central era fazer com que houvesse uma centralização dos recursos, uma cooperativa singular pudesse emprestar para uma que estivesse necessitada, aquela que tivesse com excedente, e a Credijustra estava naquele momento necessitada. Eu mostrei que todos os empréstimos nossos naquela época era consignado, era um empréstimo seguro, e a Cominagri prontamente investiu 200 mil de cara na nossa cooperativa. Foi aí então que eu decidi abrir, o estatuto já era aberto, mas a gente não atendia servidores do TST. E aí a gente passou a atender servidores no TST. Ao injetar esses recursos, eu corri atrás de pessoas que estavam na mão de agiotas, eram muitos na época, e chegou a fazer fila. Nós saímos de um quadro social de 48 pessoas, assim, em 6 meses superamos as 140 pessoas como associados. Foi muito significativo. Então, em 95, a gente trouxe o primeiro aplicador. Eu garanti que o dinheiro era seguro, tal, mostrei. Ele aplicou o primeiro mês R$1.000, 30 dias ele veio, sacou os R$1.000 com a correção. Só que no dia seguinte ele foi e colocou 5 mil. Eu sei que levou mais ou menos uns 4, 5 meses para ele trazer os 40 e poucos mil para a nossa cooperativa, foi o nosso primeiro aplicador, e começou a ajudar na divulgação. É lógico que o cliente satisfeito é o melhor divulgador, né? Naquela época também a gente não tinha recursos tecnológicos, aplicativos, por exemplo, ele não tinha como consultar um extrato. E eu me lembro que um investidor que tinha interesse em abrir a conta, ele me fez prometer que ele só abriria a conta se eu todos os dias imprimisse um extrato para ele realmente ter certeza que o dinheiro dele estava rendendo. O contrato de empréstimo era uma xerox. A gente digitou um contrato e aí toda vez que o cooperado ia lá, a gente tirava uma xerox, preenchia com o valor da parcela, o valor que ele queria pegar emprestado. Ele assinava, eu fazia um cheque na sala de manutenção do tribunal, porque lá dentro da sala não cabia uma máquina de datilografia. Ia ao banco, sacava o dinheiro, chegava, colocava na gaveta, ligava para o cooperado e ele voltava, mediante a assinatura do recibo, entregava o valor para ele. Foi em 94 também que eu busquei um espaço físico, ela não tinha, ela funcionava dentro de associações, era um espaço de 2x2, quando a gerente estava lá dentro, que eu tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que sair para eu entrar. E aí, posteriormente, o TST mudou de prédio e nós fomos agraciados com um excelente espaço, onde hoje funciona o posto de atendimento do TST, que é um dos maiores, tanto em espaço físico quanto em número de cooperados. Em dezembro de 95, a cooperativa apresentou as primeiras sobras dela, 7 mil e poucos reais. E aí, no ano de 96, foi efetivamente quando começou a trabalhar a carteira de captação, os recursos começaram a crescer e, surpreendentemente, a gente começou uma agência na frente do Tribunal Regional do Trabalho, que naquela época funcionava na 513, alugamos uma loja e subsolo na frente e lá a gente fez toda uma estruturação incrível e, surpreendentemente, tivemos uma sobra de mais de 72 mil reais, 10 vezes mais do que o ano anterior. Nesse local, nós fomos assaltados, tá? Foi um momento assim bem complicado. Tinha cooperado dentro do posto de atendimento e aí os bandidos entraram, nos colocaram dentro da copa, né? Houve um disparo de tiro. Ele colocou uma arma na cabeça da gerente da época, a Juscelia, e desceu com ela no cofre. Então ele levou dinheiro, levou talões de cheque. Então assim, foi um momento bem complicado. E quando isso aconteceu, havia servidores do tribunal dentro da agência. Isso assustou
a diretoria do tribunal, a presidência e tudo, e eu imediatamente procurei a diretoria do tribunal se havia possibilidade de a gente instalar a agência dentro do tribunal. E ela disse, não, eu vou conceder um espaço para você, que é exatamente o espaço que está lá hoje na 513. Aquele espaço foi conquistado dessa forma. Eu hoje digo, graças a um assalto. O cooperativismo, ele é apaixonante, assim, não tem como você, sabe, entrar e não se apaixonar por esse negócio. Quando eu comecei, tinha um diretor, logo após entrou outro, o Francisco Leal, e ele fazia os folders, eles iam lá no computador, montava o folder, imprimia preto e branco, a gente ia lá, cortava na régua e saía de sala em sala, falando da cooperativa. Olha, que eu vou te dizer que quando eu cheguei naquela salinha 2x2, que eu olhei para aquilo ali, eu falei, gente, isso aqui, eu vou trabalhar aqui. Mas quando me contaram a história, que um grupo de servidores se uniram, né, para trazer uma alternativa financeira que os tirasse da mão dos agiotas, que eles iam pagar juros menores, eu falei, caramba, essa história é muito interessante. E aí, assim, eu me apaixonei por essa história.